Meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Boa noite a todos, sejam bem-vindos na Web Rádio Estação da Luz, no programa Energia do Bem-Estar. Hoje estamos aqui com o nosso colega Hélio Tinoco, faz tempo que não vem no programa aqui falar com a gente, né, Hélio? E estamos aqui para falar sobre o assunto saúde mental e espiritualidade. Hélio, seja bem-vindo, Hélio, boa noite. Muito obrigado, amigo Davidson. Queria mandar um abraço para os companheiros que estão com a gente aí, acompanhando pela internet, aqui na Web Rádio Estação da Luz. E dizer que esse é um assunto interessantíssimo, né? A gente pensar e linkar. Será que haveria alguma relação entre espiritualidade e saúde mental? Vamos ver ao longo da conversa, né, meu amigo? E só para a gente começar, né, aproveitar, eu sempre deixo as perguntas para o final, mas surgiu uma pergunta aqui, que dá para a gente começar a falar, né? Pedir aqui, deixa eu ver o nome da pessoa só aqui. Jeremias Barreto, Centro São Paulo, aqui de São Paulo mesmo, pertinho de mim aqui. O que é saúde? O que é ter saúde? O que é possuir saúde? É a mesma coisa perguntar em relação à doença. Então a gente pode começar a definir um pouco, né, um bate-papo que a gente entende por saúde, né? E saúde mental e doença também. Pode começar? Quer começar? Pode. Depois a gente parte. Eu preparei aqui, Davidson, uma abertura. Eu fui buscar o conceito do que é saúde na OMS, Organização Mundial de Saúde. E lá no site deles está dizendo que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental
social e não somente a ausência de afecções ou enfermidades. Então, o conceito de saúde vai muito além de não estar doente, mas um bem-estar físico, mental e emocional. A proposta aqui, o nosso companheiro, a pergunta que ele está fazendo aqui para a gente, como é que eu posso possuir saúde? A gente vai responder ao longo do trabalho, porque há várias reflexões a serem feitas. Mas, inicialmente, eu queria destacar, linkando com o tema, que fala, então, que o bem-estar mental também seria parte importante da saúde. Vou trazer mais tarde também um comentário que continua da Organização Mundial de Saúde, falando sobre saúde mental, e a gente complementa a ideia. Mas respondendo com o nosso companheiro, possuir saúde também tem a ver com possuir esse equilíbrio emocional, buscar essa evolução do espírito mortal em termos de espiritualidade, na visão do espiritismo. Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente vai respondendo essa pergunta, que ela é muito complexa, e para completá-la ao longo do trabalho que a gente vai fazer. Deixa eu complementar uma coisinha. Tem um livro muito bom que nós estudamos no canal Renovando Consciência, no ano retrasado. Chama-se Saúde, um livro do Miramês, pelo médium João Grosjean. Então ele fala todos os aspectos da saúde. E esse programa que a gente tem na quarta noite, às 20 horas, do canal Renovando Consciência, chama-se Saúde Integral, que fala sobre todo esse complexo, né? Então, hoje nós vamos falar mais a parte mental aqui. Mas a saúde é um composto, como se falou, a própria Organização de Saúde define isso. E é um todo, né? Não adianta estar fisicamente bem, mentalmente desequilibrado, né? Isso não é ter saúde, né? Como você mesmo disse aí, não é nem a espiritualidade que diz. A própria Organização Mundial de Saúde nos coloca dessa forma, né? Tem que ter um equilíbrio em tudo, né? Então, só aproveitando essa pergunta inicial, que acho que é para a gente começar o bate-papo, como o Hélio mesmo falou, a gente vai respondendo o resto das perguntas aí do Jeremias Barreto, né, aqui do centro de São Paulo, certo? Ao longo do programa. Então, vamos começar? Vamos lá? Tem a palavra, Hélio. Manda ver. Então, deixa eu definir saúde mental. E aí, no próprio conceito da OMS, a gente vai propor para quem está nos acompanhando uma espécie de autoavaliação. Será que nós temos saúde mental? Será que como é que eu posso medir o meu nível de saúde mental? É claro que profissionais fariam de uma outra maneira, usando instrumentos, equipamentos. Mas então vamos lá, diz assim a Organização Mundial da Saúde, que saúde mental é um estado de bem-estar que permite às pessoas, vamos trazer quatro atitudes em contexto diário que vão demonstrar que nós temos saúde mental. Então, primeiro, avalie-se você. Permite desenvolver as habilidades pessoais. Como é que eu estou no meu trabalho? Como é que eu estou na minha vida? Eu consigo fazer as coisas que eu tenho que fazer? Desenvolvo bem habilidades pessoais? Então, veja, a dificuldade da saúde mental, nós vamos trazer ao longo do trabalho a possibilidade de como melhorar a saúde mental. Mas a falta dela atrapalha, então, na execução das tarefas que eu tenho habilidade de fazê-las. Segundo ponto, permite lidar com o desafio da vida. Como é que eu me comporto diante de um desencarnar de um amigo, de um parente? Como é que eu me comporto diante da vida quando as finanças não vão lá tão bem assim? Quando eu estou doente fisicamente? Então, tudo isso demonstra um grau de saúde mental bom ou ruim. Terceiro ponto, ele vai falar de permite trabalhar de forma produtiva. Nós vimos lá as atividades e habilidades, mas como é que eu estou no meu trabalho? Dá para avaliar? Eu sinto prazer com aquilo que eu faço? Eu desenvolvo bem a tarefa que me são designadas? Eu aceito com equilíbrio a autoridade, o poder de mando de outros? E, por fim, vai falar de contribuir para a comunidade na qual está inserida. Então, aqueles que têm saúde mental, eles conseguem, de alguma maneira, se preocupar com as pessoas que estão ao seu redor, com a comunidade de modo geral. Então, ela importa para ela projetos que não digam respeito tão somente a ela própria, mas também à família, ao grupo de amigos, à comunidade que ela frequenta, religiosa.
Então, são 4 indícios de como eu posso, perdão, meus irmãos, detectar saúde mental. Eu acho que a gente responde assim o que seria saúde mental. Tem um complemento que é trazido pelo Ministério da Saúde. Convém agora, Davidson, prosseguir, depois a gente volta para a conversa? Pode prosseguir. Então, vamos lá. Então, o Ministério da Saúde, foi lá no gov.com, gov.br, vai dizer que a saúde mental, veja, meus irmãos, aqui foi muito além. Eu não sei quem escreveu esse texto, lá no órgão oficial do governo, mas eu quero dizer que essa pessoa tinha um lado espiritual também em ascensão. Que diz assim, ó, o bem-estar de uma pessoa... O Davis, o seu áudio está dando ruído aqui, fecha um pouquinho aí por enquanto, depois a gente vai abrindo. Deve ser um ventilador, tá bom? O bem-estar de uma pessoa não depende apenas do aspecto psicológico e emocional, vejam, mas também de condições fundamentais como saúde física, apoio social e condições de vida. E vai adiante, porque diz assim, perdão, meus irmãos, está travando aqui o meu computador. Pronto. Além dos aspectos individuais, a saúde mental também é determinada pelos aspectos sociais, ambientais e econômicos. Então, veja que faz um resumo, o texto todo do Ministério da Saúde, que a saúde mental não é algo isolado. É também influenciada pelo meio ao nosso redor. Eu vou abrir um parênteses aqui, vou deixar no ar para resgatar depois, porque a influência do meio, a gente, claro que aqui no Ministério da Saúde não deve ter levado em conta a questão da influência espiritual. Vamos trabalhar ela mais para frente um pouquinho, porque muitas vezes a falta de saúde mental, que tem me levado a não desenvolver habilidades, não conviver bem com as pessoas, não estar bem profissionalmente, pode estar sendo alimentada, aqui é espiritismo, por aqueles elementos desencarnados que não querem que a gente progrida. Mas, enfim, voltando para o site da Ministério da Saúde, isso significa que deve-se considerar que a saúde mental resulta da interação de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Podemos afirmar que a saúde mental tem características biopsicossociais. Agora, veja que interessante. Entender saúde mental como algo que envolve o corpo, as emoções e a forma como interagimos ajuda a ver que todos têm um papel importante em cuidar do bem-estar de todos, cuidando de nós mesmos e apoiando uns aos outros. Interessante que a forma como nós interagimos, isso parte de princípios, de informações que nós temos, e interessante que ele conclui dizendo que importa um papel de cuidar do bem-estar de todos. Quando? Cuidando de nós mesmos e apoiando uns aos outros. Esses conceitos são os teóricos que a gente trouxe para falar de saúde mental, segundo o OMS e segundo o site da organização do Ministério da Saúde. Davidson, você. Essas definições materiais, né, estão cada vez mais próximas do que aquilo que a espiritualidade nos traz, né? A ciência moderna, ela traz os aspectos materiais da nossa vida, né? A gente tem que lembrar que nós temos um outro aspecto que o Alexandre vai comentar também, que é a parte espiritual, né? Então, a gente entra na parte de saúde como um todo, a saúde mental tem a ver com aquilo que Jesus falou também, né? Vigiar e orar para não cair em tentação. Se a gente só pensa besteira o dia inteiro, vai no centro, toma um passe, ouve uma palestra, vai na igreja, lá com o pastor, ouviu a pregação, e a gente vai aquela uma hora e meia, fica legal, fica bem, né? Mas aí a gente sai dali, né? Uma semana só pensando besteira, falando mal dos outros, pensando coisa ruim, sendo negativo. É lógico que assim a gente não vai ter saúde mental também, porque nós vamos atrair a parte espiritual também, e irmãozinhos mais equivocados com a vida, e que tem um peso, uma densidade, né, pelos pensamentos, pelos sentimentos menos nobres, mais pesado, e vão nos influenciar também, né? Então, mais se a gente tiver, como ele está comentando, esse padrão de pensamento e com essa parte do Evangelho de Jesus na prática, principalmente dos nossos pensamentos, né, nós vamos ter saúde mental também, né?
Essa saúde mental está relacionada ao espiritual. Não sei se eu adiantei, Hélio, você ia comentar. Não, mas tá bom, foi sim, foi. Você deu uma adiantada, mas é interessante, porque tem tudo a ver esse contexto, né? Agora, David, a questão da espiritualidade, essa influência do mundo espiritual sobre todos nós, é uma questão do Livro dos Espíritos, 459, né? Que dá conta de que o mundo espiritual, de que os invisíveis influenciam nossos pensamentos e nossos atos. É muito mais do que a gente imagina, essa influenciação. Mas aí, nesse contexto de ideias, o Espiritismo já falava disso antes. Eu trouxe aqui um texto que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, no resumo da obra de Sócrates e Platão. É o item 19. Eu vou apresentar para os companheiros, porque diz assim, me permitam ler aqui, ó. Diz assim, diz assim, o Espiritismo fornece a chave das relações existentes entre a alma e o corpo e prova que um reage incessantemente sobre os outros, sobre o outro. Veja, estamos aqui em 1864. Allan Kardec é um futurista, um visionário, e ele está constatando algo que naquele momento já se percebia. Hoje, como bem colocou o Davidson, antecipando aí a nossa preleção, já é verificável, inclusive cientificamente. A Faculdade de Medicina no Brasil hoje, que já tem a cadeira Medicina e Espiritualidade. Então, Allan Kardec faz essa colocação. Só que ele segue dizendo que o Espiritismo, assim, abre uma nova senda para a ciência, com ele mostrar da verdadeira causa certas afecções, facultando-lhe os meios de combater. Então, a doutrina espírita vai trazer um ingrediente fundamental para que eu possa construir uma saúde mental que me permita ser útil, produtivo, contente, equilibrado, e vai dizer que leva em conta as causas, então vai propor uma solução. Então, veja, aí segue assim, quando a ciência levar em conta a ação do elemento espiritual na natureza, na economia, menos frequentemente serão os seus maus êxitos. Então, a Kardec, 1864, Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma visão que o Espiritismo poderia propor uma terceira vertente que poderia contribuir com a saúde mental. Porque a primeira é o físico. Cuidar do corpo, claro, cuidar do corpo, tratá-lo, alimentá-lo. Segundo, tratar do lado emocional. Mas muitas vezes não levamos em conta o chamado elemento espiritual. Então, mais ou menos assim, a pessoa tem um desequilíbrio emocional, vai buscar um psicólogo, vai buscar um psiquiatra e um terapeuta. Ora, tratou do lado físico e tratou do lado emocional. Mas fica um vazio no lado espiritual, que ele não está tratando. E que Allan Kardec está dizendo, em 1864, que era um lado relevante. Só que não foi só em 64, não. Em 62, 1862, na Revista Espírita de abril daquele ano, Allan Kardec ia dizer assim, abrindo novos horizontes a todas as ciências, o Espiritismo vem também elucidar a questão tão obscura das doenças mentais. Deixa eu fazer um parênteses aqui. A gente, no passado, era tudo colocado num pacote só. Doenças mentais. Na minha adolescência, na minha juventude, uma pessoa com problemas mentais era chamada de retardado. Chamavam de... Ele é uma pessoa especial, né? Deficiente, mas enfim. Hoje, a gente foi crescendo em entendimento e foi definindo grupos. O que isso permite? Uma atuação pontual, mais eficaz para aquele grupo específico. E aí ele completou, Kardec diz assim, olha, então essa questão obscura das doenças mentais, ao assinalar-lhes uma causa que até hoje não se havia sido levada em consideração. Qual é a causa? Causa real, evidente, comprovada pela experiência, cuja verdade mais tarde será reconhecida. Essa causa seria a questão de mostrar que nós somos espíritos e de que há uma necessidade de levar em consideração o que a espiritualidade pode fazer por nós. Olha como é que ele coloca no artigo. Mas como fazer que tal causa seja admitida por aqueles que estão sempre dispostos a enviar o hospício,
Que quem quer que tenha a fraqueza de crer que temos uma alma e que essa alma desempenha um papel nas funções vitais, sobrevive ao corpo e pode atuar sobre os vivos. Era uma época em que se afirmava que a alma não existia, os médicos dissecavam os cadáveres e não encontravam ali a alma, então dizia que não existia. Não tinha nada ali dentro, né? Tinha nada ali dentro, né? Que alma é essa, né? Só que Allan Kardec conclui assim, graças a Deus e para o bem da humanidade, as ideias espíritas fazem mais progresso entre os médicos do que podia se esperar e tudo faz prever que no futuro não muito remoto, a medicina finalmente sairá da rotina materialista. Então você vê que estamos diante de um desafio. De um lado, o elemento espiritual, que tem que ser levado em conta para tratar a saúde mental, e do outro lado, uma rotina materialista, onde os resultados não têm sido os melhores. Talvez porque falte talvez o despertar para a gente acessar que, como espíritos imortais, temos também que tratar de questões espirituais. E daqui para frente a gente fala como. Fala você. Você lembrou uma coisa boa, né? Que antigamente colocava tudo isso no mesmo balaio de gato, né? Tudo no mesmo pacote. Né? Exato. E eu estava lembrando que hoje ainda estava na feira com a minha irmã, ela tem uma pequena editora, e tem alguns autores, né? E um desses autores é um jovem, ele é autista nível 3. Até a pandemia, com uns 13 anos, agora ele está com 16, né? Os 13 anos, ele nem falava direito. E na pandemia ele foi obrigado a se comunicar com a mãe, e ele fala muito assim, por soquinhos, assim, eu sou o Davidson, né? Ele não tem ele tem algumas dificuldades. Mas a cabeça dele, quem vê falar, não fala com 13 anos, fala, mesmo pacote, né? Mas ele tem uma cabeça, ele escreveu um livro, meu irmão editou, está uma feira vendendo agora, né? Ele tem uma cabeça que ele começou a fazer esse processo de comunicação com a mãe, né? E ele escreve as coisas como ele cansei, ela para. A minha irmã fala que a mãe dele fala assim, então hoje vamos continuar. Eu vou ver onde que a gente parou. Não, nós paramos na frase tal, assim, assim, assim. Vai continuando. Ele dá a frase inteira e ela vai escrevendo para ele, né? E então ele escreve assim de uma forma sobre Deus, sobre espiritualidade. Ele não é espírita, mas ele tem ideias assim, né? Para um jovem, né? Ainda mais autista nível 3, fala, não. Antigamente podiam encostar ele em qualquer lugar, né? E pronto, acabou, né? E a gente sabe pela espiritualidade que muitos espíritos com uma certa elevação e inteligência que estão vindo até de outros orbes sem encarnar na Terra para nos ajudar, mas eles têm a dificuldade da nossa matéria grosseira, né? E quando eles reencarnam aqui, é matéria muito grosseira. Então, tem alguns probleminhas que às vezes acontecem, né? Mas que nem nesse caso, você vê, a inteligência dele despontou assim, de uma forma que é impressionante as coisas que ele fala, que ele escreve. Um palavreado perfeito, que não é normal no jovem de hoje, né? Não tem um português perfeito. Mas você vê, poderia ser classificado como uma doença mental, deixar de lado ali e pronto, acabou, né? Então, Pode falar. Cada caso é um caso, como a gente diz na doutrina espírita. Exatamente. É do que aconteceria um tempo atrás, mas, Davidson, a gente, como sociedade, cometemos um erro muito grave. É o chamado generalização. A gente não pode colocar tudo numa sacola, num pacote só, né? E hoje em dia você vê, o autismo é estudado em níveis. E aí isso vai facilitando, por exemplo, esse rapaz, olha a utilidade que ele vai trazer para a sociedade. De alguma maneira, ele está tendo saúde mental. Mesmo com suas limitações necessárias, é claro, a gente sabe que ninguém encarna com dificuldades por acaso, o mundo espiritual tem um planejamento reencarnatório, onde visa burilar e melhorar o espírito através de desafios, não é? Mas, enfim, o que acontece? No passado, era colocado naquele pacote de doenças mentais e estava tudo certo. Não se conseguia ter uma solução que fosse viável. Então, hoje, a gente consegue dividir em níveis. No futuro, serão níveis ainda maiores, e isso vai criando uma expertise para ajudar aquele companheiro a passar pela sua prova numa encarnação e, talvez,
deslanchar lá na frente em algum setor onde ele vai ser útil para ele mesmo e para a sociedade como um todo, né? Mas, enfim, David, essa questão da saúde mental, o que a gente pode trazer como contributo? O que o Cristo teria dito sobre saúde mental? Será que ele disse alguma coisa? Esse Jesus que a gente tem como modelo, como guia, né? Uma questão principal do Livro dos Espíritos, 625, né? Onde Allan Kardec perguntou qual o tipo mais perfeito que Deus deve oferecer ao homem para servir, ter oferecido ao homem para servir de guia e modelo, e a resposta é Jesus. Então, aqui no Espiritismo, a gente tenta, com esforço, nem sempre conseguimos, nos inspirar em Jesus de Nazaré e viver aquilo que ele tentou nos ensinar. Aí, com relação à saúde mental, queria só trazer um texto, falar em Mateus 6, 22 e 23. São palavras do Cristo inseridas no Sermão da Montanha. Vou ler para os companheiros. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que é em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. O Davidson antecipou lá mais cedo, né? Se teus olhos forem bons, essa candeia do olho, o que eu estou vendo? O que eu estou olhando na vida? Qual é o meu olhar? Um olhar que suscita o negativo, que suscita os erros dos outros? O que meu olhar remete? Será que eu tenho pensado em saúde mental? Será que eu entendo que saúde mental é uma conquista? Claro, há bloqueios, limitações, dentro do que chamamos de planejamento reencarnatório. Mas, independente do grau de saúde mental que eu tenha hoje, eu posso melhorá-lo. Isso é um fato, isso é um fato. E essa melhora, ela vai se dar a partir da minha escolha, que vai me levar a ações, que vai me produzir atitudes e propósitos novos. Então, vejam bem, eu deveria, no primeiro momento, parar para refletir. O que é que eu estou focando? Estou olhando o lado ruim ou o lado bom das coisas? É uma escolha. Você lembra de um ditado chinês que disse que a gente deveria ser como as abelhas e não como as moscas? Porque as abelhas, elas encontram a beleza do lírio mesmo em meio à podridão dos pântanos. Mas a mosca procura a podridão mesmo em meio a manjares. O que eu estou olhando nos outros? E um detalhe para voltar para o Davidson. O que eu estou olhando em mim? Estou olhando para mim? O lado positivo? Como é que é a minha autocensura? Eu me critico? Eu me xingo quando eu cometo um erro? Será que eu não estou, talvez, deixando de perceber que preciso melhorar a minha autoestima? Será que a minha baixa estima não está se devendo a um desconhecimento? Falamos dele daqui a pouco, mas se teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Tem uma coisa que você falou aí que é importante para as pessoas. Depois que você continuar, eu vou sair rapidinho, entrar para pegar o controle do programa, que desses problemas técnicos no começo, e a gente está sem o controle aqui. Eu vou sair, mas é coisa difícil. Então, você falou aí sobre a abelha que mesmo no meio do lodaçal das coisas ruins procura as coisas boas, e a mosca ao contrário, né? E a gente tem que lembrar, muitas vezes as pessoas ficam frustradas, porque a gente está falando de saúde mental, né? As pessoas ficam frustradas que a gente não é 100% bom. Às vezes a gente procura as coisas ruins, sim, né? E às vezes a gente procura as coisas boas. Então a gente tem que, como você vai falar de autoestima e tudo, a gente não pode se massacrar, né? Porque quando a gente fala em saúde mental, um dos processos também que a gente vê, né, é a pessoa se massacrar porque cometeu um erro, né? E aí, ao invés dela, com naturalidade, encarar, aprender com o erro, ela se massacra, se cobra demais, às vezes em depressão, paralisa a vida, fica com medo de tomar novas atitudes, e ela se maltrata, né? É como o chicotinho na Idade Média, né? Vou bater o chicotinho nas minhas costas aqui, eu tenho que sofrer para crescer. Não é isso, né? Jesus não pediu para a gente sofrer para crescer. Então, as tribulações passam na vida. Mas a gente tem que aprender a escolher as coisas boas e
vez em quando a gente tem que aceitar, como diz muita irmã Cida Fogo, aceitar que a gente também tem um lado sombrio, a gente tem que aprender a conviver com ele. Né? Exato. Então, Davis, essa questão Vou sair um segundinho e volto. Não pode Tá bom. Eu continuo falando ou te aguardo, silêncio? Não, pode continuar. Pode continuar. Então, É rápido. então, tá bom. A questão, meus queridos companheiros que estão aí acompanhando a gente, essa proposta, então, de que saúde mental é uma escolha e que muitas vezes o que eu estou vendo lá fora, a maneira que eu vejo os outros, define quem eu sou. Então, se eu estou olhando defeitos, eu posso ser alguém que tenha uma autocrítica negativa. E essa autocrítica negativa, ela vem de uma tendência natural de baixa estima. De onde vem a nossa tendência de baixa estima? A gente, provavelmente, fomos escravos em várias encarnações. E o que o escravo via? Ele ouvia desvalias, ele ouvia ofensas, ele ouvia abusos, Só que naquele momento, ele acreditava que ele merecia passar pelaquela situação. Ele acreditava que o tratamento que lhe era dado era o correto. Isso foi acumulando, foi armazenando nosso banco de dados. E hoje, muitas vezes, eu acesso esse lado obscuro da minha história e aciono a baixa estima. E qual é a proposta espírita para eu melhorar a minha baixa estima, melhorar a minha estima, aumentar a minha autoestima e trabalhar para poder conquistar essa forma nova de olhar? Uma questão do livro dos Espíritos chamada questão 115. Allan Kardec, na questão 115, ele vai perguntar se Deus criou espíritos bons, espíritos maus. E aí, na resposta que ele recebe, é que Deus nos criou todos iguais, simples, ignorantes, mas que nos deu determinadas missões a fim de nos fazer esclarecer e nos fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximarmos-nos de Deus. Essa aproximação de Deus, ela pode ter sentidos múltiplos, né? Na medida que eu evoluo, eu me torno mais um pouco Deus, com D minúsculo, claro. Mas na medida que eu percebo que eu tenho essa importância, que eu tenho esse valor, eu melhoro a minha autoestima. Então eu não consigo mais olhar para a minha limitação de espírito imperfeito e me sentir inferior. Eu entendo, como bem colocou o Davidson, que nós somos imperfeitos. Ora, e qual o problema de ser imperfeito? Eu não preciso estar perfeito para alimentar a autoestima. Eu posso alimentar a minha estima, segundo o Espiritismo, pelo meu perfeccionismo, pelo meu perfeccionismo. Não, eu não digo do perfectível, né? Seremos perfeitos um dia. Então, a ideia de eu olhar para frente e saber que o que eu sou hoje é uma etapa, então eu não preciso me autocensurar. E vejam, quando eu consigo, então, detectar que meu olhar está olhando para o lado de fora para censurar, ele pode estar demonstrando que o problema está em mim. E a minha mudança é racional. Eu sou um ser único, criado por Deus, para um dia ser perfeito, e preciso gostar de mim como eu sou. Não me acomodar nos erros. Não ficar paralisado nos erros, justificando a minha imperfeição. Mas lutar para me transformar em alguém melhor. Exemplo que Kardec dizia do homem de bem, verdadeiro homem de bem, que ele estuda suas próprias imperfeições, então ele admite que tem, mas ele trabalha incessantemente a combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que ele traz em si algo de melhor do que na véspera. Então a baixa estima alimenta o pensamento negativo que cria doença. A autoestima alimenta o olhar positivo, que vai alimentar a saúde. Vou trabalhar daqui a pouco, que vai fazer, como bem o Davis colocou, links com conexões espirituais, que podem estar sendo o agente sabotador da minha saúde mental. E eu estou me culpando, me sentindo um verme, eu sou horrível, mas será que eu não tenho sido estimulado por vozes do além de me sentir assim? O que você acha, Davis? Às vezes a gente não percebe, né? Como diz o livro dos Espíritos, né? Na pergunta do Kardec, a influência, como que é essa influência dos Espíritos? E a resposta, para a gente resumir, eu lembro que era mais ou menos assim. É grande essa influência. Muitas vezes são eles que nos comandam. Então,
Ela está lá no Livro dos Espíritos. Então, se a gente não percebe, muitas vezes a gente é comandado por eles. Às vezes não é nós que estamos pensando direito. Então, a influência está tamanha que a gente acha que é nosso, mas não é. Mas eu lembrei do Emmanuel, que ele fala assim, que a gente tem que ser como um produtor de flores. Né? A gente vê o talo, né? Aquele talo lá mirradinho, né? Sem folha, sem flor, sem nada, né? Mas a gente tem que ser como esse agricultor, que ele sabe que aquele talo que hoje não tem nada, parece até fininho, amanhã ele vai ter folhas, vai dar flores e vai dar perfume. Né? Então a gente tem que ter essa esperança como agricultor, que aquele talo, né, que somos nós, vai ter folhas bonitas, flores e vai oferecer perfume. Então o Emmanuel tem essa figura, eu lembrei, você falando isso, que ele tem essa figura para a gente lembrar. Me lembrei, David, uma historinha que a gente conta muito em palestras, que um caçador entrou numa floresta e aí, de repente, ele ouviu uma voz, alguém dizendo, ei, cuidado comigo aqui, cuidado. Ele olhou para cima, olhou para o lado, não viu ninguém, olhou para o chão, ele viu uma semente, uma noz, e a noz falava, ele achou engraçado, ele riu, falou, nossa, uma noz que fala. Aí, uma semente falante, a semente falou, olha, eu não sou uma semente. Eu estou uma semente. Eu sou uma grande árvore frutífera. É essa visão, né? Quando eu consigo ver que os meus defeitos hoje, a percepção deles, e aí o trabalho em combatê-los é que vai me fazer o perfeito de amanhã. Então tem que validar. Eu tenho que validar. É igual, por exemplo, quando a gente infantilmente censura religiões do passado. Olha, se não fossem elas, não chegaríamos aqui. Então, tudo são etapas de progresso que eu posso utilizar. Mas a pergunta que você citou é a 559, quando Allan Kardec perguntou, influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Esses espíritos que influem na gente, a resposta é muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, a gente tem que levar em conta... Lembra do Ministério da Saúde lá atrás? Que essa influência do meio... Então, também pode ser, além do meio físico, também do meio dos desencarnados, que, por certo, estão influenciando-nos de alguma maneira. E aí vem a pergunta... Eu gosto de ler sempre essa pergunta, a 467, porque ali Allan Kardec perguntou, pode o homem eximir-se da influência dos espíritos para que procura arrastá-lo ao mal? Resposta, pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam ou pelos seus pensamentos os atraem. Então, qual é a minha sintonia? A baixa estima me sintoniza com entidades que querem alimentar a baixa estima e me levar a uma derrota, a um fracasso, um suicídio. Mas se eu alimento a autoestima, eu faço conexão com aqueles que querem meu progresso, a minha saúde, meu bem-estar. Então, veja, continua sendo uma escolha. Você lembra do rádio antigamente, David? Que tinha o dial, você sintonizava na rádio que você queria. Não é? Hoje é tudo digital, mas antigamente... Tudo digital, mas antigamente era um botão. Agora a gente pode... Eu sou engenheiro eletrônico, na época eu era técnico eletrônico, a gente montava a rádio e era assim. Era assim. Nada digital, tudo analógico. Agora você vê, é uma escolha. Qual é a rádio que eu quero ouvir? A que me motiva, a que me incentiva, a que fala de saúde mental. Como estamos... Você escolheu estar aqui, os companheiros estão acompanhando a gente, escolhemos estar aqui na Web Radiação da Luz para ouvir de um tema que é muito atual. Porque se a gente não levar em conta a ação do elemento espiritual, a gente pode não estar fazendo o tratamento completo, cuidando de uma área que é fundamental, na verdade é essencial, cuidar do espírito imortal. Ficamos cuidando só da matéria, cuidando só do emocional, esquecemos o fundamental. Pode seguir? Deixa eu só aproveitar uns comentários aqui, né, que a gente está aqui com a Sandra Souza, está aqui com a gente também, né? E teve um comentário aqui também do José Reis, né? Da reencarnação, que está na Bíblia, né? Falou do tempo, ele estou em Belo Horizonte, escritor e seminarista, né? Da PUC Minas Gerais aí. Só que ele colocou aí no final, né? Um grande amigo, etc e tal.
Só que acho que ele colocou um texto muito grande e cortou aí, né? Falando sobre encarnação na Bíblia, exaltando aí, né? Tem um comentário dele. Mas o Zé Reis completa aí, que acho que cortou embaixo, não deu para gente entender o final que ele queria falar, né? A gente está à disposição aqui, né? Então, a gente fez esse comentário, só queria colocar aqui para esperar a oportunidade de colocar aqui o comentário dele. Encarnação é uma coisa que nos ajuda também a ter um equilíbrio mental, né? Que a gente vem, às vezes, perturbado de outras vidas, e a gente reencarna e esquece. Fica lembrando que meu pai foi meu assassino, que minha irmã me roubou toda a fortuna na outra vida. A gente não consegue conviver, né? É Para lembrar a reencarnação, também podemos falar que a reencarnação nos ajuda nessa saúde mental, né? É verdade. Não quero se a gente lembrasse, também, não. se a gente se lembrasse do que nós fizemos em vidas passadas na barbárie, a gente ia ter um senso de culpa muito grande, né? Mas então aqui, só para retomar o fio da meada. Então, saúde mental eu posso melhorá-la, eu posso avaliar, está lá o parâmetro, os 4 parâmetros do Ministério da OMS, eu posso avaliar a minha saúde mental. Eu preciso levar em conta que para melhorar a saúde mental eu tenho que trabalhar a vertente espiritual, tenho que alimentar o espírito, palavra de Jesus, né? Nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Eu posso fazer investimentos aonde eu melhoro a minha autoestima, percebendo que eu sou um ser único, criado por Deus, e mudo as conexões. Eu posso estar inconscientemente alimentando conexões negativas. Aí eu fui buscar, Davidson, lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 20, item 227, trabalha da influência do médium, influência moral do médium. Aí diz assim, olha aqui, as qualidades que de preferência, vejam, atrai os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor do próximo, o desprendimento das coisas materiais. São virtudes, todas elas, possíveis de serem conquistadas. Não integralmente e não de uma hora para outra, é claro. Mas eu posso ficar atento para me tornar uma pessoa mais simples de coração, para que eu possa ser uma pessoa mais bondosa, e a minha atitude vai gerar uma energia que atrai bons espíritos. Só que Allan Kardec completou, dizendo que os defeitos que afastam os bons espíritos. Se afasta os bons espíritos, atrai quem? Aqueles que querem ainda a nossa derrocada. Aí diz assim, o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Então, na medida que eu mudo o meu comportamento, claro, focado no entendimento racional, porque eu sei que essa atitude me fará bem para o espírito mortal que eu sou. Claro que não vai ser fácil, nem vai ser num instante, mas é possível. Então, quando eu começo a mudar, a sintonia que eu vou fazer vai me alimentar a autoestima, a proatividade, buscar as ações, por exemplo, uma caminhada, a leitura em dia, procurar a ajuda de um terapeuta, enfim, detalhes múltiplos que a gente pode ir utilizando deles e conquistando a saúde mental, escolhida sem a influência daqueles que nos querem o mal. Ficou claro, então, dentro esse raciocínio? Será que todo mundo compreendeu aí? Você tinha falado que tinha perguntas, é isso? Nós temos algumas perguntas aqui, não sei se você queria acrescentar alguma coisa ou se já quer ir para elas. Não, eu tenho mais coisa para falar, mas eu acho que a gente podia, por exemplo, então, deixa eu concluir, então, o nosso raciocínio, que já ficou bem completo, mas eu queria trazer uma fala de Emmanuel no livro Vinha de Luz, lição 157, que ele intitula Remédio Salutar. Ele vai dizer assim, a doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas sem interferência psíquicas é positivamente diminuto. No mundo da medicina, no mundo da ciência, eles chamam de doenças psicossomáticas. Então, veja, meus irmãos, minhas irmãs, eu posso estar alimentando doença porque eu estou olhando o lado ruim da vida, o lado podre da vida.
e podendo ter escolhido lá o lado bom. Então, Emmanuel está dizendo que a maioria das doenças ela vem do psiquismo. E aí completa assim, ó, dizendo: a maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser, não nos reportando a imensa caudal de provas expiatórias que invade as inúmeras existências. Em suas expressões fisiológicas, referimos tão somente às moléstias que surgem de inesperado com raízes no coração. Então, eu alimento o ódio, eu alimento a vingança, eu alimento querer o mal do meu adversário. O que acontece? Eu mesmo me enveneno. É fala de Shakespeare, né? Shakespeare. As pessoas, ele dizia que querer guardar ressentimentos é como tomar veneno se querer que o outro morra. E aí ele conclui dizendo: quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios na mente em desequilíbrio. E olha como é que ele termina: a cura jamais virá sem o reajustamento íntimo necessário. Então você vê que com você mesmo, né? Sou eu comigo mesmo, essa busca pelo autoconhecimento, essa busca para entender aonde é que eu estou semeando errado para colher espinhos e me corrigir. Então você vê que o Espiritismo ele tem uma visão de saúde mental entregue nas minhas mãos, onde eu deveria, em sã consciência, fazer as escolhas e construir essa saúde mental. Agora sim, podemos seguir. Tá. Então vamos lá, a gente tem algumas perguntas, que algumas provavelmente já foram respondidas, né? Mas vamos pegar umas aqui que tem aquela do Jeremias Barreto, né? Se é sempre a segunda parte que ele perguntou, o que é possuir saúde? Né? Acho que foi respondido ao longo do programa, e mesma coisa em relação à doença. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, Hélio? Sim, é importante dizer para o nosso amigo, Jeremias Barreto, que, por exemplo, o espírito mortal, quando ele encarna em busca de ascensão, ele pode pedir provas, dentre elas provas que são doenças. Mas ele pode ter uma doença e não ser doente. Na verdade, o doente, ele se sente. Ele pode estar com a doença sem ser doente. Até porque ele entendeu a provação, ele entendeu que pode ser uma expiação. Então, essa doença não lhe afeta a saúde mental. Ele consegue aceitar com resignação, ele vê o lado produtivo, ele vence barreiras, limitações e produz. A gente conhece pessoas assim, né? Deficientes por exemplo, físicos, que fazem trabalhos como se fossem pessoas que não tivessem a deficiência. Então é isso. Então, no caso dele aqui, saúde mental, saúde física, a saúde física vai muito além de não ter doença. Saúde física é saber lidar bem, saúde mental, saber lidar bem, inclusive com a doença física. Tem uma próxima aqui, do Cícero Ramos, Pituba, Salvador, Bahia. Como se qualificar e quais são conceitos da medicina dita da espiritualidade? Acho que a gente já comentou também esses conceitos do psicossomático que você falou, mas se quiser complementar alguma coisa. Sim, não, acho que é isso mesmo, é lembrar de François de Geneve, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 25, quando ele tratava do assunto a melancolia, que é a palavra que se usava na época para depressão, e ele vai dizer que nós estamos vivendo hoje num planeta degredo, provação, onde o que é natural é dificuldades, desafios, faz parte da história. Só que lá ele diz assim, no final, se por alguma razão a gente estiver diante dos problemas, das inquietações da vida, tribulações, ele diz assim, afrontai-os resolutos. Olha só, meu irmão, minha irmã, está ouvindo a gente. Não importa qual seja a sua condição agora, saúde mental. Enfrenta, sabendo que você não está sozinho, que você veio para a ascensão moral, que você é um espírito especial, espírito único, não tem ninguém igual a você. Eu gosto muito de citar o exemplo da impressão digital, né? A gente tem no planeta hoje 8,1 bilhões de pessoas. E ninguém tem impressão digital igual a sua.
Será por quê? Será que era Deus querendo brincar de perfeição ou colocando você uma marca humana para dizer que você é especial? Então faça esse raciocínio e afronte o problema. Vá buscar ajuda, admita que ele existe, busca auxílio, se necessário de um terapeuta, mas não dá para a gente ficar deixando, protelando para tratar depois. Pode ficar pior. A doença pode ser mais difícil de tratar depois, porque hoje eu não me dei conta que tinha que fazer um tratamento imediato, uma emergência. Tem mais pergunta? Tem. Só complementar isso daí também, as pessoas têm muita cisma, né, de buscar, não, psicólogo, psiquiatra, isso é coisa para doido, né? E as pessoas têm uma cisma, têm esses dizeres antigos, né? Mas lembrar que no Evangelho Jesus falava assim: ajuda-te e o céu te ajudará. Primeiro você precisa se ajudar. Então você precisa se permitir, se você não está dando conta, precisa de alguém para te ajudar. Aí os céus vão te ajudar, né? É a ordem natural, né, Hélio? O céu vai me ajudar, depois eu faço minha parte. É ao contrário, né? Você me fez lembrar Paulo de Tarso escrevendo a carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Ele dizia assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei do Cristo. A lei do Cristo é a lei do amor. Amai uns aos outros como eu vos amei, né? Agora, levar a carga do meu irmão é mais fácil. Agora, eu me permitir deixar que meu irmão leve minha carga, vem uma bagagem de orgulho, de vaidade. Eu não quero mostrar que eu estou com problemas. Eu sou aquele que socorre. Infantilidade, porque todos nós somos vulneráveis, frágeis, precisamos uns dos outros o tempo todo, né? Então, nesse contexto, de poder fazer saúde mental e, quando eu não estiver bem, buscar ajuda, faz isso. Psiquiatra não é para doido, não, é para todo mundo que precisa de ajuda, né? Eu já vi alguém falar, mas terapia é muito cara. É mais barato do que ficar doente. Com certeza é mais barato ficar doente. Vamos para a próxima aqui. Vamos lá. Essa outra foi o Hilário Silveira Melo, da cidade de Aldeota, Fortaleza, Ceará. Então, ele faz umas comparações assim, com algumas curas que foram famosas no passado. Né? Ele fala assim: as curas espirituais, entre as de José Arigó e outros tantos, ele está citando o Dr. Fritz também, talvez, né? foram e são realizados na matéria, no perispírito e o espírito. A resposta para Hilário depende. Depende da doença, né? Pode ser uma doença. Normalmente é pelo espírito ou corpo. Normalmente. Mas, por exemplo, se a doença é lembrada da questão 255 do livro do Espírito, se o Hilário tiver o livro na mão, Allan Kardec perguntou assim: quando o Espírito diz que sofre, o que ele está dizendo? Aí diz: angústias morais, que dói mais do que qualquer doença física. Então, se a doença e a dor é moral que refletiu no corpo físico, só pode curar o corpo físico curando a doença moral. Agora, se for física, realmente uma doença física, pode, o mundo espiritual pode curar ou amenizar. Depende. Se aquela doença, por exemplo, é uma doença construída. Eu, em vidas passadas, fui tabagista, e agora vem com uma doença perispiritual, no pulmão perispiritual, para depurar, vem no pulmão físico para depurar o espiritual. Essa doença não vai curar, mas vai amenizar, vai me ajudar a passar melhor por ela. Então depende, pode ser a cura, pode ser no físico perispírito ou no espírito, depende da doença de cada um. Às vezes, até para o Cristo aconteceu isso, né? Os apóstolos não curavam todas as pessoas, alguns que curavam voltavam a ficar doentes. Mas a pessoa é curada, mas mantém as mesmas atitudes, as mesmas emoções, o mesmo egoísmo, orgulho, vaidade, que você comentou. Daqui a pouco ela está doente de novo, com a mesma doença. Porque está nela, né? Está no espírito também. Né? É verdade. Então, ela atrai, ela fomenta a doença. Constrói de novo, né? Constrói novamente. Então vamos à próxima. Esses casos de Zé Arigó e Dr. Fritz, né, acho que ficou muito marcado as pessoas ao longo dos anos, né? Porque eram coisas impressionantes e situações imediatas de cura, né? Mas eu acho que aquilo ali era um trabalho para despertar o ser humano, como foram as mesas girantes
e as materializações, né, que hoje são poucas, para chamar mais atenção, até da ciência médica também. Mas realmente nem todo mundo fica curado por muito tempo se não estiver curado interiormente em espírito também. Né? Perfeitamente. Então, vamos lá, na próxima. Né? Essa próxima pergunta é da Maria das Dores Fonseca, na cidade Maria das Dores Fonseca, Baronesa Santa Luzia, Minas Gerais. Quais serão os grandes avanços quando a medicina terrena aceitar, compreender e juntar com a espiritualidade através dos canais, inclusive a medicina do espaço? Com certeza, Afonso. Uma continuação até do que a gente estava falando dos médicos espirituais. Né? Exatamente. Uma medicina mais eficaz, mais pontual, onde vai misturar o elemento espiritual com o elemento físico, né? Então, por exemplo, se você já sabe, se você consegue ter uma medicina que hoje aí já tem muita coisa assim, tem muito terapeuta, tem muito médico que você chega e ele pergunta o seu peso, sua idade, e pergunta, você está bem emocionalmente, você está com raiva de alguém? Eles já falam, já tem alguém que você precisa perdoar, eles já sabem que há uma conexão entre o espiritual e o emocional. É essa a medicina do futuro. Agora, essa medicina do espaço, ela já acontece hoje, né? Eu penso que muitos médicos recebem influências, sem serem médicos, a inspiração, a intuição, de entidades que, até quando você faz uma prece para alguém que vai fazer uma cirurgia, é claro que as entidades espirituais, que são da medicina do espaço, né, os médicos do além, vão ajudar também, claro, através daquele médico que usa as mãos materiais. Então, outra coisa que a espiritualidade sempre nos diz, né, que no futuro nós vamos ser médicos de nós mesmos. Nós vamos aprender a se curar. Vai chegar um momento que nosso planeta vai ser como outros, né? Porque eles falaram, ainda somos expiação e provas. Mas um dia nós vamos chegar a ser como outros planetas mais desenvolvidos. Não existirão doenças. Porque não seremos mais doentes da alma, seremos menos doentes da alma. Aí não vai ter doença, né? Não vamos produzir doenças para nós mesmos. Né? Perfeitamente. E a última pergunta aqui, né, vem da Verônica Carmo, bairro da Glória, Petrópolis. Entre a saúde e a espiritualidade, onde se situa o passe e a água fluidificada? Então, isso aqui é comum em todo centro espírita. Né? É verdade. Funciona como um alívio, né? Por exemplo, a água fluidificada e o passe não curam uma doença. São parte de um processo de cura. Então, o espírito que vai numa casa espírita, a pessoa que vai numa casa espírita em busca de um tratamento espiritual, o que é recomendado? Que ele frequente uma reunião, que ele assista palestras, que ele comece a tentar se melhorar como pessoa, e água fluidificada e passe. Então, o passe é transfusão de energias. O passe alivia, acalma, ajuda a curar, mas não é só o passe, né? Não é só o passe em si. Então, ele fica nessa linha aí. A água fluidificada sempre vai fazer bem, né? Sempre fará bem. Levar a garrafinha para casa do espírito, pedir ao espírito que coloque ali os fluidos magnéticos que vão lhe ajudar, se você merecer, ficar melhor. Então, eu acho que fica nessa linha, né? A saúde mental, tratar com a espiritualidade, é tratar também com os equipamentos que a espiritualidade utiliza. A água fluidificada e passe são dessas ferramentas. A água fluidificada e o passe são as duas ferramentas, desde o tempo de Jesus, né? Imposição de mãos para curar, né? Transferência de energia, como você falou. E na água, que é um elemento universal, né? Está em tudo. A água é necessária em tudo no nosso planeta, praticamente. O nosso corpo é mais água do que matéria, basicamente, né? Quando 70%, né? 65%, 70%. Então, né? Quando a gente vai envelhecendo, esse número vai caindo, 60%, até chegar o dia que a gente fica magrinho e morre por até desidratação também, como dizem. Né? Mas é importante, que você falou, né, Eli? E se a gente vai no centro, toma um passe, ouve uma palestra, leva a nossa aguinha fluidificada, senta no carro, vai dirigindo para casa, tomando nossa aguinha fluidificada, está numa paz, renovando as energias, aí leva uma fechada, a gente, por que me fechou? Bom, acabou, né? Acabou tudo que a gente recebeu.
Então, o problema da consciência de manter, né? A gente recebe, mas a consciência da gente manter esse equilíbrio, manter essas dádivas que a gente recebeu, né? Seja através do passe, da água frutificada, uma cirurgia espiritual, né? Até de uma entrevista, a gente conversou com alguém, desabafou, se sentiu mais assim, leve, né? Depende da gente depois, né? Sempre depende da gente. Isso que é duro no Espiritismo, né? Nós somos sempre culpados, tudo depende da gente. Não, está nas mãos de Deus. Deus sabe o que faz. Não, ele sabe o que faz. Agora a gente precisa saber também. Né? É verdade. Se a gente não souber, fica difícil. Né? Então, acho que eram essas as perguntas que tinham para hoje. Certo. E você quer comentar mais alguma coisa para a gente fechar o tema? Não, eu só queria trazer um versículo de Paulo de Tarso, escrevendo para os Filipenses, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, a oração, aproximarmos de Deus, pedir luz, pedir paz, pedir harmonia, que Ele nos ajude a ter os melhores pensamentos, fazendo sintonia com o mundo invisível superior e conquistar aos poucos uma saúde mais consistente, que abrange também a saúde mental. É esse. Eu queria aproveitar e colocar um texto aqui no final. Tem um texto pequenininho que fala assim, chama-se Pureza Mental, do livro Horizontes da Mente, pelo Espírito Miramês, pelo médium João Nunes Maia. Então ele fala assim, pureza mental é um dos temas do cristianismo sem que o cristão se sinta pressionado pelos agentes do Senhor e resolva por si mesmo a reforma interna e externa dos seus hábitos exagerados e vícios perniciosos. Quando conseguimos um campo mental sem mácula, através do tempo, configurado com esforço próprio e coletivo, estaremos dando os primeiros passos nos céus do Cristo. A área da mente é como um lago, e os pensamentos são os habitantes das águas. Existem viventes que purificam o ambiente em que vivem e outros de natureza inferior, que turvam a atmosfera de que participam. O bom senso cristão nos convida e favorece estímulos para educarmos nossos impulsos e corrigir as ideias incompatíveis com o amor. Cada um de nós tem uma atmosfera na qual respiramos às 24 horas do dia. E esta pode ser poluída ou pura, de acordo com o estado mental do indivíduo. Pode ser rica de oxigênio ou envenenada de gás carbônico. Pode ser garantida pela vitalidade solar ou empestada por raios que vagabundeiam no cosmos. E ainda o nitrogênio pode ser atraído pela mente equilibrada, entregando-os aos centros de força responsáveis pela redistribuição da química orgânica. Então você vê nesse texto a interação que ele faz da água e dos elementos com as coisas, até as nossas células, nossos centros de força. Né? Tudo depende da gente. Saúde mental, como disse, pureza mental. Né? A saúde mental depende da nossa pureza mental também. Quer fazer um comentário final, Hélio? Tudo certo, meu amigo. Muito bom estar com você. Muito bom participar com você desse programa. Muito, muito instrutivo. Ajudou, com certeza, muita gente. E a mim também. Você. Então, a gente que agradece seu tempo, sua atenção, sua pesquisa, né, as palavras. Enriquece, né? Às vezes a gente faz o programa sozinho, eu falo, podia ter mais um, dois, porque a gente sempre troca, um pensa de um jeito, outro pensa de outro, e vai enriquecendo, né? Isso. Ninguém é dono da verdade, sabe tudo. Então, quando a gente troca ideias, um complementa o outro, fica mais rico realmente. Né? Então, a gente queria agradecer mais uma vez sua presença, a todos aqueles que estiveram aqui conosco, no Estação da Luz, pelo Facebook, pelo YouTube, pelos canais parceiros também conosco aqui, e agradecer a presença da Sandra, do José Reis, ele não colocou um complementozinho no final, faltou, então não deu para entender exatamente a ideia que ele quis passar, mas agradecer a participação do José Reis, e a todos que aqui estiveram conosco, não colocaram nada no chat, mas que acompanharam as nossas ideias, nosso pequeno estudo, né, sobre saúde mental e espiritualidade. Esperamos que o Hélio tenha engrandecido esse fato da saúde mental, que depende muito da gente, né?
e que a gente possa exercitar um pouquinho todos os dias da nossa vida para manter essa nossa sanidade mental num planeta que é tão conturbado, né? E que oferece muitos caminhos para a gente cair, não para subir. Né? A gente tem que procurar os caminhos para subir. Agradeço mais uma vez e semana que vem estaremos voltando com a Helenice Cavalcante para a gente fazer o estudo do perispírito parte 2. Estaremos juntos com a Helenice aqui no programa. E o Hélio já está convidado também, mais para frente, voltar também com a gente para falar, ou continuar esse tema, ou falar um outro tema também, para a gente fazer algum estudo em conjunto. Que Deus abençoe a todos nós. Boa semana a todos. Até semana que vem. Que assim seja. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.